Rafael Veiga vivendo a situação pra lá de esquisita no Palmeiras. Bora falar também sobre o Palmeiras que bateu o martelo a respeito da busca por goleiro. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que bateu o martelo em relação a goleiro. Tenho contado para vocês sobre a busca alviverde no mercado por um goleiro. O nome do sonho seria o do Léo Jardim, que pertence ao Vasco, mas também já disse para vocês que a tendência é que o Léo tenha automaticamente seu contrato renovado no Vasco. Se ele disputar pelo menos 50% das partidas oficiais do clube, o vínculo é prorrogado por mais um ano. Dessa maneira, o Palmeiras não vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato como o Léo Jardim, como tinha interesse. Outro nome que surgiu recentemente na pauta alviverde, Gabriel Grando. E a ideia do Palmeiras em relação ao Grando era contratá-lo agora do Grêmio para repor a saída do Marcelo Lomba, que tem proposta oficial para jogar no Fluminense. Mas, diante da dificuldade em contratar o Grando do Grêmio e com a convicção de que não se trata de um goleiro extremamente pronto, o Palmeiras decidiu cancelar o negócio do Lomba com o Fluminense e acabou com qualquer tratativa em relação ao Grêmio pelo Gabriel Grando. Dessa maneira, o Palmeiras terminará a temporada com Everton como titular e Marcelo Lomba como reserva, mesmo levando em consideração que um tem 37 anos de idade, o Everton, e o outro tem 38, ambos fazendo aniversário no mês de dezembro. Para a próxima temporada, aí sim, o Palmeiras reabre buscas para um outro goleiro. A ideia é ter alguém que possa começar a rejuvenescer essa posição, pensando na sucessão do Everton. Só para completar, registrar uma curiosidade envolvendo o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Brasileirão marcado por poucas vitórias de visitantes. Foram apenas 13 vitórias de times fora de casa nos 90 jogos disputados. E desses 13, 5 vitórias foram do Palmeiras, 5 jogos e 5 triunfos na condição de visitante. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento e é líder do campeonato hoje, com uma vantagem de 4 pontos em relação ao vice-líder, graças basicamente a esse desempenho espetacular longe da sua casa. Bora falar sobre Rafael Veiga e uma situação para lá de inusitada do meio atacante de 29 anos de idade no Palmeiras. Titular absoluto e protagonista nas últimas temporadas, o Veiga tem convivido com o banco de reservas. E em alguns casos, como nesse final de semana, ele nem saiu do banco. Foi na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, mesmo perdendo na etapa final, o Abel Ferreira fez substituições. O Abel é comissão, né? O Abel não estava no banco de reservas. Mas foram feitas substituições e o Veiga continuou por lá sem ser utilizado. Rafael Veiga, que havia jogado apenas 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e outros 7 minutos contra o Cerro Porteño. Na volta ao futebol, depois de uma pequena lesão, ele nem havia entrado contra o Vasco da Gama. A lesão tinha ocorrido em 9 de abril, quando ele saiu com apenas 12 minutos de campo do confronto contra o Cerro Porteño, Allianz Parque e Libertadores da América. Em meio a essa situação chata e ruim do Veiga, a pergunta que fica é, será que ele vai ser negociado na metade do ano? Acho improvável. Até porque a transferência do Veiga demandaria muito dinheiro. E qual clube vai investir pesado num atleta que perdeu espaço e soma na atual temporada 20 jogos, apenas 2 gols e 6 assistências, números bem inferiores aos quais a gente se acostumou vendo o Veiga com a camisa alviverde. O assunto deste vídeo que vai merecer esse seu like, e assim espero, tá bom? Tem a ver com contratação e visando Mundial de Clubes. Daqui a algumas semanas lá nos Estados Unidos, né? Torcedor sempre esperançoso. Será que de última hora o Palmeiras vai fazer uma contratação surpreendente, bombástica, para melhorar o que já está bom nesse elenco, ter um time ainda mais forte, para sonhar com esse título que seria histórico, né? Vai chegar um atacante, vai chegar um meia, um lateral esquerdo pro lugar ali do Vanderlan, que não passa muita confiança. O fato é que o Palmeiras buscou sim, né, um nome nessas últimas semanas, mas não para uma posição que eu julgo estar carente. Era já pensando no futuro e, obviamente, com isso, ir reformulando esse elenco do Palmeiras que está passando por uma constante atualização. O problema é que esqueceram de avisar aquele cara que seria substituído de que ele estaria de saída do Palmeiras, de que poderia sair agora, etc e tal, enfim. Fizeram uma baita de uma confusão e essa novela que estava ganhando corpo nessas últimas semanas acabou nesta segunda-feira tendo um capítulo final e que bom que ela se encerrou. E é por isso que eu vou contar aqui para vocês detalhes dessa história e do porquê que eu fiquei aliviado em relação a essa informação. O Palmeiras tentou a contratação de um goleiro.
goleiro para ser, por enquanto, um terceiro, que passaria a ser segundo a partir do ano que vem, e, na temporada 2027, brigar pela titularidade em caso de não renovação com o Everton. Esse goleiro foi um cara de 25 anos chamado Gabriel Grando, do Grêmio, que é eterno reserva por lá, do Thiago Volpi, do Marquezin, foi emprestado ano passado para o Cruzeiro, não conseguiu ganhar a posição do Cássio, que não estava tão bem assim, enfim, é esse jovem que o Palmeiras entendeu que poderia ser um terceiro / segundo goleiro ou um cara titular de futuro no Verdão. Goleiro de capacidade bastante questionável, pelo menos na minha análise. Acho ele muito limitado e enxergo que se fosse para comprar, para buscar a contratação de um goleiro, tem várias outras peças aí no mercado à disposição, algumas que chegariam sem custos, como por exemplo no final do ano o Léo Jardim fica sem contrato com o Vasco, seria uma ótima alternativa para o Palmeiras, cara de 30 anos, experiente, com pelo menos mais 6, 7 temporadas para rodar, da mesma forma como chegou o Everton no Palmeiras, também já com 29 e 30 anos, idades bem similares, e olha só a história que fez o Everton, e por que não um Léo Jardim também ter esse mesmo destino, né, com a camisa do Verdão. Mas enfim, por enquanto, né, apenas um nome que ficou lá sendo ventilado no Palmeiras, sem nenhuma prospecção. Ou então, já que quer um goleiro jovem, vai lá e compra um Carlos Miguel da vida, ex-Corinthians, que é um baita goleiro, um cara de muita personalidade, que tá na reserva do Nottingham Forest da Inglaterra, que, sei lá, poderia voltar para ficar próximo ali do futebol brasileiro, da seleção, de quem sabe ter essa oportunidade, eu tentaria esses investimentos. Mas o Palmeiras foi buscar o goleiro do Grêmio. Fez a primeira proposta, como eu falei para vocês, 2 milhões de euros pelo jogador. Nada feito, o Grêmio pediu mais. Palmeiras ensaiou subir um pouco mais essa proposta e nada feito também. O Grêmio bate o pé de que quer um valor ainda maior. Só que essa situação não foi a determinante para o negócio se encerrar. O que aconteceu foi que o Palmeiras esqueceu que o Marcelo Lomba, reserva hoje do Everton, tem contrato até dezembro. E que todo mundo sabia, e inclusive falava isso para vocês nas minhas lives, que o Lomba não deixaria o Palmeiras nesse meio de ano. Que estava combinado dele com o Abel de terminar o ano no Palmeiras e a partir do ano que vem ele buscar uma outra alternativa. Tá? Não está garantido que ele permaneça no Palmeiras, né? Informação que eu tenho é que ele não vai continuar, porém não encerraria no meio do ano esse contrato com o clube de forma antecipada. E aí com isso implicaria no seguinte: o tal do Gabriel Grando, que poderia chegar até para ser um segundo goleiro, e o Palmeiras fez a exigência, né, de tê-lo já no Mundial de Clubes, ele chegaria ainda para ser terceiro goleiro e ficaria lá atrás, numa vaga ainda, né, mais distante de buscar uma titularidade do que ele tem no Grêmio, que é um reserva imediato do Thiago Volpi. Então essa situação fez com que o negócio travasse e hoje, nesta segunda-feira, o Palmeiras desistisse oficialmente dessa contratação. Primeiro porque o Lomba vai continuar no clube até dezembro, do qual ele tem contrato. Segundo, o próprio Grêmio também ficou bastante reticente em liberar o goleiro nesse meio de ano, porque o Grêmio ainda não acertou a contratação de um outro goleiro que eles estão atrás. Matheus Mendes do América é uma opção, então isso também não ficou resolvido, ou seja, o Grêmio não ficaria com um goleiro reserva à altura, pelo menos é o que eles pensam em relação ao Grando, ao Thiago Volpi, e, consequentemente, né, esse jogador chegaria ao Palmeiras apenas para fazer número e custando muito caro. Então essa história se encerrou desta forma, tá? E pra mim, que bom que se encerrou, porque eu nem vejo esse Gabriel Grando com tanto talento. Dá pra buscar um terceiro goleiro com muita tranquilidade a partir do segundo semestre agora, e aí sim já projetando 2026 pra frente, tá? Então, a história não saiu do papel. Primeiro, por causa do Marcelo Lomba, que não vai deixar o Palmeiras nesse meio de ano. Segundo, porque o Grêmio também não tinha acertado a contratação do goleiro e não queria liberar o Gabriel Grando também neste meio de temporada. E terceiro, porque o Gabriel Grande não sentiria a firmeza, né, de sair do Grêmio, do qual ele é reserva imediato, para virar terceiro goleiro do Palmeiras e aí galgar mais um degrau para depois tentar essa posição de titularidade, tá certo? Então, essa é a informação correta em relação a tudo que aconteceu nessa novela, que se encerra de uma vez por todas e que o Palmeiras agora foque esforços e, se for gastar dinheiro,
com um jogador que de fato chegue para mudar o patamar da equipe mais uma vez, aos moldes de Vitor Roque, de Paulinho, de todos esses bons jogadores que recentemente chegaram e que possa fazer com que o elenco ganhe peças que possam, no Mundial de Clubes, fazer a diferença. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito do Chelsea, né? Chelsea aí demonstra interesse aí para o lateral do Palmeiras, né? O Jai, que o Palmeiras trouxe ele aí, não tem muito tempo, né? Lateral direito aí, Augustin Jai. Então o Chelsea quer contratar, só que o Palmeiras resiste a essa venda, né? O Palmeiras, no entanto, não pretende facilitar a saída do jogador de 21 anos. O clube desembolsou aí cerca de 7,5 milhões, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, né? Em 2023, Giai aí tem um contrato aí até 2028 e vem se destacando aí como titular na atual temporada. Então o Chelsea já demonstrou interesse, levou o Estevão e quer a contratação do Giai, né? Então o Palmeiras não quer facilitar a venda e o Verdão aí tá em busca de um goleiro também, só que até o atual momento, que Felipe Facincani falou, que as negociações não estão andando como deveria andar com o goleiro do Grêmio, e o Palmeiras deveria pegar um goleiro tipo o Carlos Miguel. Aprovaria o Carlos Miguel, que é um bom goleiro, né? Como ele tá lá na reserva, eu trazia ele para ser um futuro goleiro aí após o Everton aposentar, ou o Everton procurar outro caminho. Mas o que é que você acha aí? Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.